eu vou pedir para vocês mandarem as suas perguntas, dúvidas sobre o caso através do chat aqui do YouTube. E também agora eu quero apresentar as nossas convidadas. Primeiramente, eu quero agradecer muito quem está assistindo. Muito obrigada pela presença de vocês sempre nas nossas lives do CAD. Também quero agradecer muito as nossas convidadas que se mostraram à disposição de nós. No caso, eu quero apresentar a Fernanda Darcy, doutora Fernanda Darcy, e a doutora Fernanda Peron, que elas vão fazer uma análise jurídica do caso, e eu peço também que elas se apresentem agora para vocês, para começar a nossa discussão. Bom, boa noite a todo mundo. Primeiramente, eu queria agradecer ao Centro Acadêmico de Direito Rui Barbosa pelo convite, em nome da Daniele, que está aqui conduzindo esse bate-papo com a gente, e também em nome do Melvis, presidente e meu amigo. Bom, eu sou Fernanda Darcier, eu sou advogada e consultora, sou especialista em Direito Penal e Criminologia e Direito das Diversidades e Inclusão Social. Atualmente estou presidenta da Comissão da Diversidade Sexual da OAB de São Caetano do Sul e sou conselheira na Associação Brasileira de Mulheres LGBTIs. Por enquanto, essa rodada inicial de apresentação. Obrigada mais uma vez pelo convite. Muito bem, olá, boa noite. Eu sou Fernanda Peron, estamos em duas Fernandas hoje. Então, sou a Peron, sou advogada criminal, trabalho nessa área há alguns anos e hoje sou sócia num escritório que só atua com criminal e trabalho também com direitos humanos. Hoje eu integro a FAD, que é uma associação que está se formando agora para a defesa de direitos humanos também, e atuo na rede contra o genocídio, rede de proteção e resistência contra o genocídio também. O que mais? Acho que a gente pode ir para as conversas, né? Já pode iniciar. Uhum. Vamos lá, Fê, com você. Bom, primeiro, a gente tem a intenção de fazer um bate-papo mais descontraído, né? A gente, claro, aceitou esse convite por conta da relevância e do impacto social desse caso. Queria fazer uma ressalva, né? Nós somos mulheres, nós somos feministas e somos advogadas também, então, certamente nós temos algumas limitações éticas, né? Uma vez que é um evento público, né? Então, a gente também tem que ter esse cuidado ao tratar sobre o caso, e então o nosso intuito aqui é manter um parecer jurídico e social sobre a situação, né? Então, né, fazendo um esclarecimento inicial que eu tinha pensado em fazer, né, e eu acho que isso é uma ressalva importante, porque talvez muita gente esteja aqui pensando nisso, né, meu Deus, aquele estupro culposo, o que foi isso que aconteceu? Né, então, apesar da veiculação sobre a condenação ou absolvição, né, do André por estupro culposo, que gerou um grande mote, né, gerou hashtags e textões, e claro que todas essas críticas que envolvem isso são válidas e justas, mas não foi essa a fundamentação da absolvição pelo juiz de Florianópolis, que absolveu por insuficiência de provas, né, em relação à falta de discernimento da vítima. Então, que é quando o julgador ele não sente que as provas são suficientes para condenar a pessoa, né, de acordo com o princípio do indúbio pro réu, né, que é quando prevalece a presunção de inocência. Então, é com isso que a gente tem que também começar esse nosso bate-papo, né, pensando nisso. E, lógico, a gente vai tentar fazer uma análise um pouco técnica, né, mas eu também queria começar esse bate-papo levantando uma questão que eu acho muito relevante, que ela, aliás, esse caso ele é muito interessante porque ele traz diversos aspectos para a gente discutir, né? E o primeiro deles, que eu acho que é muito relevante, é a seletividade do sistema penal brasileiro, né? Então, porque a gente está diante de um caso em que o réu, que foi absolvido, né, ele é um homem branco, heterossexual e com dinheiro, né?
Então, a seletividade racial, quando a gente fala em seletividade, eu gosto de falar da seletividade racial, principalmente, né? Do sistema de justiça criminal, ela é evidente, né? É só a gente observar o retrato das prisões brasileiras, que são, em 2018, né, os dados de 2018 ocupadas 64% por pessoas negras e 35% pessoas brancas. Desde 96, Sérgio Adorno, que é professor de sociologia, ele já demonstrava, através de pesquisas, que o sistema de justiça criminal ele é mais severo com pessoas negras do que com pessoas brancas. Então, as prisões em flagrante acontecem com mais frequência com pessoas negras. As pessoas negras têm mais propensão a passar o processo em prisão preventiva, né, durante o processo. Também utilizam mais o sistema da defensoria pública do que advogados particulares e, proporcionalmente, são mais condenados. Então, isso são dados, né? Existem números a respeito dessas informações. E, bom, a cor e a classe desses réus, elas são consideradas nas decisões. Vimos também, recentemente, uma decisão, né, de uma juíza que considerou a cor da pele do réu para condená-lo, né? Então, isso tudo é relevante para a gente pensar também num caso como esse, que ele está fora desse padrão do sistema de justiça criminal. Então, nós temos uma produção de provas em casos, os casos comuns, né? Pensando agora nos casos comuns que estão na justiça criminal, de condenações que se baseiam quase que unicamente em relatos desconexos, que sejam da vítima ou de testemunhas, né? Quando a gente pensa em tráfico de drogas, quase que essencialmente essas testemunhas são os policiais que fizeram a prisão da pessoa. E são ignorados os procedimentos legais, que é o que a gente chama de regra do jogo, né? Nós temos leis, nós temos normas que precisam ser seguidas para que haja garantia da lisura desse procedimento, né? Então, em relação a reconhecimento pessoal, apreensão, perícia de armas e objetos, isso é sistematicamente ignorado na justiça criminal, ignorando a letra da lei, né? Então, alguns princípios básicos, como aqueles que todo mundo conhece, né? O devido processo legal, a ampla defesa, a presunção de inocência, isso é normalmente ignorado quando quem está na cadeira dos réus é aquele verdadeiro cliente da justiça criminal, que é o cidadão pobre e o cidadão negro. Então, esse recorte ele é muito específico sobre a figura desse acusado. E quando esse investigado, esse acusado é uma pessoa branca, né, uma pessoa com melhores condições financeiras, defendido por advogados particulares, a gente percebe que essas regras do jogo são, aliás, não é que são flexibilizadas, são cumpridas. As regras do jogo passam a ser cumpridas, porque eles têm condições melhores para que isso ocorra. Então, na verdade, né, eu pensei nessa proposta inicial de lançar esse assunto primeiro, e aí eu queria jogar isso para a mesa, para a gente conversar sobre isso. Legal, Fê. Posso tomar uma pegada aqui e falar um pouquinho? Posso, Dani? Pode. Eu achei, você trouxe alguns pontos bem interessantes e fundamentais, assim. Esse caso tomou repercussão, entre outras questões, por ser um grupo social muito específico, né? Então, isso estava presente no processo. Essa foi, inclusive, segundo, né, fazer todas as ressalvas de novo que vocês já fizeram, a gente não tem acesso às provas, a gente teve acesso ao que foi divulgado, enfim. Mas, ao que parece, isso foi usado como uma das teses da defesa, de que a Mariana estaria interessada teria interesses financeiros na acusação e tudo mais. O que eu acho interessante dizer, é que o processo criminal, esse processo criminal e todos os outros,
eles se inserem dentro de um histórico, né? Uma vara judicial hoje, um processo hoje, ele não vem do nada. Ele reproduz uma série de padrões sociais que existem, são construídos há muito tempo. Então, por mais que o direito queira trazer, isso é muito importante falar numa faculdade de direito, por mais que o direito queira trazer uma roupagem de que a técnica é isenta e ela é distante da realidade, e ela é, enfim, imparcial, isso, na prática, acaba sendo uma ilusão, porque esse sistema é movido, é ocupado por pessoas que têm livre convencimento, não obstante motivado, que têm ideologias próprias, que têm, muitas vezes, algumas vezes, têm interesses de que certa visão de mundo prevaleça ou não, né? Então, eu não estou falando desse caso, eu estou falando do sistema jurídico como um todo. O que eu quis anotar aqui é isso, de que o sistema penal reproduz dentro dele desigualdades sociais. Então, quando a gente vê um caso como esse, ele causa tanta repulsa social, causa tanta raiva nas pessoas, porque ele está falando da nossa vida. Ele não está falando de uma coisa ascética, que a gente olha, aquela justiça que olha distante para as coisas, né? Então, a primeira coisa que eu queria dizer é, a gente está aqui como advogada para falar da técnica, mas isso não significa que nada do que a gente fala aqui invalida uma revolta social que é legítima. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho notado umas discussões, né? Ah, você é técnica demais, ou você tem que, tenta ser isenta demais. Mas eu acho que nesse debate social que a gente tem que ter, esse espaço público, tem que haver espaço para raiva, para indignação e para técnica, até porque uma coisa se comunica com a outra. Através dessa questão, dessa revolta social da Mariana, a gente está tendo a chance de discutir ideias, possibilidades que antes talvez não fossem tão debatidas. Então, as coisas se retroalimentam. Não acho que são incompatíveis. Eu só queria provocar a Fê numa questão a respeito de que as regras do jogo são cumpridas. Isso é uma questão complicada. A gente já falou muito disso, né, Fê? A gente tem muita essa discussão. Eu tenho a visão de que as regras do jogo no processo fazem parte de um jogo de poder. Então, se você tem dentro de um processo a reprodução de uma situação de poder externo ao processo, por exemplo, um réu que é periférico, que é negro, que está respondendo, que foi reconhecido, às vezes por foto, que é o que está acontecendo, que acontece muito, às vezes por foto de WhatsApp, está respondendo por um tráfico, um crime patrimonial. O processo vai reproduzir essas regras de poder que existem fora. Então, essa pessoa vai ter muita dificuldade de exercer a sua defesa completa. O advogado tem muito mais trabalho. Mas existem situações em que a regra de poder, especialmente em crimes sexuais, ela fica diferente. Então, o que eu verifiquei na audiência desse crime, isso é a minha visão sobre o que foi divulgado, é que se tentou estabelecer um jogo de poder em que a vítima estaria com interesse e que o réu seria a vítima. Então, e aí eu devolvo para a Fê, aquela audiência que foi divulgada, que foi uma parte da audiência que ontem saiu completa, né? Então, a gente teve chance de ver, ele era só um trecho. Pelo que eu entendi, ela mostra como a vítima foi inquirida como se fosse um réu, e ela percebeu isso. Ela notou isso, e uma coisa que eu achei incrível, que eu ia deixar para o final, mas eu vou falar já. Aquela vítima, me parece que ela recusou o papel de vítima que seria colocado para ela ali. Porque em muitos processos, em muitos casos assim, a gente vê que a vítima chega acanhada, acuada, e está assustada mesmo. Uhum. E ela veste essa roupa de vítima. Isso não é demérito nenhum para ela, porque cada pessoa reage de um jeito a um sistema que tá tentando extrair a verdade de você, assim, né? Mas ela se recusou, e eu não sei se ela falou a verdade ou não, eu não estou aqui para dizer isso, mas ela lutou, ela debateu com o advogado. Parecia um debate, né, Fê? Que era isso que a gente estava conversando. Parecia
não parecia mesmo uma audiência comum, né? Na opinião de vocês, o que vocês gostariam de comentar referente à conduta do Dr. Cláudio Gastão na audiência? Eu acho que, bom, eu acho que está tudo, a provocação da Fê e o que você falou, Dani, também entram no mesmo aspecto. Como a gente estava falando de seletividade, eu continuo, né, então eu faço eu dou uma continuidade a isso, nem toda seletividade ela está ligada só à questão da figura do réu, do acusado, né? Então, aqui a gente também consegue ver como a justiça ela é seletiva quando a vítima é mulher, principalmente em crimes sexuais. Então, também vai haver uma mudança de comportamento do sistema de justiça de uma forma geral quando essa vítima é mulher e vai haver, então, uma perpetuação da misoginia que já está fora, né? Então, é exatamente o que a Fê comentou. Aquilo que está fora é reproduzido dentro do processo, né? Então, a palavra da vítima, aí eu acho que a gente entra, né, num outro ponto da nossa discussão, que é essa violência de gênero e o machismo estrutural que é refletido no sistema de justiça. Então, a palavra da vítima, principalmente nos crimes sexuais, a gente sabe disso, ela é de grande valia e deve sim ser considerada como prova, né? E porque na imensa maioria das situações, essas pessoas estão sozinhas, né, na situação do crime. Mas isso não pode ser considerado de forma isolada, isso é claro, né? Então, ela tem que estar em harmonia com os outros elementos que foram levados ao processo, as outras provas, os relatos devem ser concisos, devem ser sem contradições, isso em relação a tudo que é produzido no processo. E isso está de acordo com a sistemática criminal, porque a gente não pode pensar numa responsabilização, né, criminal, que é a mais grave de todas, sem que haja um cuidado como a gente falou, dessa regra do jogo, né? Acontece que esse juízo de comportamento, de conduta social, que é feito sobre o réu quando ele é investigado, quando o crime ele passa para esses crimes contra a dignidade sexual da mulher, esse juízo ele passa para a figura da vítima. Então, ela passa a ser avaliada, passa a ser confrontada, exposta, julgada, e aí entra, né, no show que a gente da audiência, né, de trechos da audiência, em que isso é muito importante que a gente deixe isso muito claro. Isso pode ter, claro, espantado muita gente, mas isso é muito comum. Isso é muito comum, né? Então, é comum em crimes contra a dignidade sexual da mulher que a palavra dela é questionada até o final. A conduta dela é questionada até o final. E esse é um trabalho de desqualificação da vítima. Né, agora, entrando para avaliar a conduta desse advogado, qualquer tipo de defesa, que aliás que é claro que é um direito, tem limites éticos, né? Então, qualquer função, qualquer atividade tem limites éticos, né? E o limite ético é esse, né? O de você entrar em esferas que não dizem respeito ao processo, né? Então, nenhum desses questionamentos ou dessas alegações que foram feitas tinha relação com os fatos, né? E até ela chega a falar isso em um momento da audiência, né? Sim. Doutor, tem que ser até os fatos. Então, isso eu acho que é muito relevante para a gente discutir, né? Então, o que a gente observa é que esses papéis, aqueles padrões de gênero, né, que são socialmente impostos para que a gente desempenhe, eles chegam a essa instância da justiça e eles vão ditar as convicções e as decisões, inclusive nos processos. Então, as meninas e as mulheres que performam aquela
bela, recatada e do lar, elas têm mais chance de ter a sua palavra tida como verdadeira, né, de serem mais respeitadas, né, enquanto que as mulheres vistas como saidinhas, ou rebeldes, ou não comportadas, elas são severamente julgadas e não acolhidas pelo sistema, né, por esses atores do sistema. Então, os seus hábitos, a defesa, num caso como esse, que foi o que aconteceu, e em outros diversos casos, de forma errada, claro, utiliza os hábitos, a vida sexual, a roupa, fotos em rede social, enfim, dessa mulher, e apenas a tal bela, recatada do lar, ela passa a ser digna de defesa, né, e se sofrer a violência. Então, isso faz com que isso oprime, não só a vítima, mas todas as mulheres, porque esse ideal de mulher não existe, e isso desencoraja as mulheres, de uma forma geral, a denunciarem e saírem, né, desse espaço de opressão. Aproveitando de volta. O seu comentário sobre a atitude do doutor Cláudio Gastão, você acha que se fosse uma juíza, o doutor Gastão ele teria um comportamento diferente do que ele teve? Você quer responder, Fê? Pode responder. Já passo para você que você responde. Eu já tive audiências com juízes, juízas, bons juízes, boas juízas e péssimos. O fato de que as varas de violência doméstica, pelo menos em São Paulo, né, tendem a ter mais presença de mulheres atuando, eu acho que é uma vitória para que a narrativa, a lógica do sistema seja de fato de acolhimento. Então, é completamente diferente ter uma mulher presente, né? Mas eu não acho que isso garanta isso garante o acolhimento, isso tende a ajudar no acolhimento da vítima, mas eu acho que isso não garante nem a correção das decisões, nem a justiça das decisões, porque isso teria que ter estatística para mostrar. Eu não sei, não tenho isso na mão, mas isso não me parece a melhor forma. Falando disso agora, o que me parece uma boa saída, talvez está surgindo muito projeto de lei, né, por causa desse caso, sobre que o Ministério Público de Santa Catarina propôs algumas mudanças, algumas deputadas também. E o que me parece que seria mais interessante seria alguma coisa parecida com a escuta de crianças. Como é que chama esse instituto mesmo? Aquela escuta específica para criança vítima de crime. Né? Alguma coisa parecida. Claro que não sei ser paternalista, né? Porque são mulheres adultas que a gente está falando. Ou, enfim, mais velhas. Mas alguma coisa nesse sentido, sabe? Uma ideia de que a escuta da pessoa vítima de um crime ultrajante como esse, um crime que invade seu corpo como esse, deveria ter uma escuta diferente. Mas isso é só uma ideia. O que eu queria comentar sobre o que a Fê falou era o que você falou no final. Isso tá no foco do porquê. Eu tô ouvindo aquele podcast Praia dos Ossos, que todo mundo tá comentando. Quem não ouviu, escute. É ótimo. Vou anotar. Podcast Praia dos Ossos, sobre o caso da Ângela Diniz, um trabalho jornalístico fantástico, todo mundo tá indicando, eu também. Legal. E o que eu posso conectar nesses casos? Com esse caso, né? O sistema penal trata a vítima, mulher, dependendo do tipo de mulher que ela é, que é exatamente o que a Fê estava falando. Isso tanto a ré quanto a vítima. O direito traz expectativas sociais, o processo traz expectativas sociais para todo mundo. Todo mundo dentro do processo quer se comportar de um jeito que se beneficie. Isso é a regra do jogo. Isso é o direito penal, né? O processo penal dos jogos, como ele funciona. Agora, o que o sistema penal espera de uma vítima? Que ela se comporte de uma determinada maneira. E como é que ele atribui credibilidade? Para que tipo de pessoa ele atribui credibilidade? A gente não pode esquecer que até pouquíssimo tempo, tipo assim, 2005, o estupro estava no capítulo dos crimes contra os costumes. Então, era como se fosse um crime contra
a honra daquela mulher. E, detalhe principal, não era contra a honra da mulher, era contra a honra familiar. O histórico de desenvolvimento dos crimes de estupro tem a ver com a moral familiar. Tanto que tem aquelas previsões de que se o estuprador casar com a vítima, ele é isento de pena. Se a vítima... Eu estava lendo a respeito de artigos daquelas ordenações, não sei o que lá, filipinas, foncinas, em que previa que se a vítima casasse com outra pessoa, o estuprador também não era punido, porque, afinal, ela conseguiu casar, então não teve dano. Sabe? Umas coisas assim, que hoje a gente fala, né? Então, só depois de 2009 é que os... Então, em 2005, teve uma mudança legislativa, em 2009, o crime de estupro passou a ser um crime contra a dignidade sexual. Completamente diferente, é outra lógica, né? O que mudou em 2005, se não me engano, foi a mulher honesta, é isso que eu queria falar. Alguns crimes, tipos de crime de estupro, acho que fraude, né, mediante fraude, previam a figura da mulher honesta. Gente, isso era em 2005. Eu entrei na faculdade em 2008. Ou seja, 2005 é quando a maior parte dos juízes e promotores em atividade estava ou formado ou na faculdade, ou já trabalhando, ou já era desembargador, né? Então, isso é muito relevante a gente pensar nesse histórico para entender por que um advogado, e aqui, né, de novo, falando de um jeito genérico, por que um advogado usa como estratégia tentar minar a credibilidade da vítima, não a partir do você pode estar mentindo, mas a partir da destruição da sua imagem pública. Porque é interessante observar que o que aconteceu na audiência foi o desfecho de um longo processo. Aquelas fotos não foram mostradas na audiência, elas já estavam no processo. Segundo eu li na mídia, a Mariana diz que algumas fotos foram juntadas pela defesa, photoshopadas, manipuladas, tipo uma foto de costas de biquíni, que teria tirado o biquíni. Dedo na boca também, falaram lá. Essas fotos foram juntadas pela defesa com que intenção? Eu não sei o que estava passando na cabeça do defensor, mas como advogado eu posso dizer, isso não tinha a ver com fato, porque as fotos dela não eram objeto de interesse, isso tinha a ver com a moral dela, com a moral sexual dela. Sim. Então, é contra isso que eu acho que as pessoas estão se insurgindo. E isso eu acho válido. Por mais que a defesa seja ampla, e eu acho que a defesa tem que ser ampla, sim. Eu acho que quando a gente defende réus, a gente tem que... O advogado precisa, né? A gente está falando com muitos estudantes de direito. Se vocês são como a gente era na faculdade, a maioria de vocês quer prestar concurso, então já tenham isso em mente. O advogado, quando faz seu trabalho, ele tem que, de fato, proteger, defender juridicamente a tese do seu cliente. Ele tem que encontrar uma tese jurídica que defenda a versão do cliente. Você acredita que faltou um pouco de defesa do advogado dela? Então, ele escolheu uma tese. É isso que eu quero chegar. Ele escolheu uma tese. O problema é que, quando ele escolhe uma tese baseada em compreender, em aprofundar, para tentar descobrir se a vítima tem algum interesse sobre aquilo, ele escolhe um caminho. Sim. O que eu quero deixar claro eu acredito, na minha prática e tudo mais, que é possível um advogado fazer perguntas até um certo ponto para entender o interesse que a vítima tem. Mas ele não pode fazer isso invadindo tentando destruir a imagem da vítima para que, por ela não ter honra, ela não possa ser vítima desse crime. Por ela não ter honra, ela tem que estar mentindo. Então, tentar fazer essa associação de que a vítima posta foto sensual, logo ela tem que estar mentindo, ou ela não pode ser estuprada, é algo que, na minha leitura, vem desse ranço machista que acabou, em tese, né, teria que ter acabado em 2009. Agora, falando muito, né, Fê? Você quer completar? Posso falar mais um detalhe? Agora, por isso que eu anotei aqui, a palavra da vítima pode ser questionada? A palavra da vítima pode ser questionada com respeito, dentro de um processo
com acolhimento dos órgãos de justiça, com alguma pessoa na sala encampando a versão dela, alguém lá dentro tem que, a gente não pode partir do pressuposto de que a vítima vai mentir. Porque eu já defendi, falei isso hoje, eu já defendi casos de acusações injustas de estupro. E é muito revoltante. E é uma porcentagem muito pequena dos casos, a gente não tem que criar um sistema pensando só nessa porcentagem. Mas existem alguns limites que têm que ser respeitados, que é a dignidade da pessoa humana. E isso está intrinsecamente ligado à dificuldade que algumas pessoas ainda têm de entender que mulher é ser humano. Então, a mulher é como se fosse um ser humano secundário, sem querer entrar nas teorias feministas, a não ser que vocês queiram, a gente entra, mas é isso, é um ser humano secundário, com interesse, com direitos mais ou menos, com uma dignidade que é fluida, que depende do comportamento dela. Depende do comportamento e da moral dela. Ela é mulher honesta, ela merece apoio, suporte. E aí o direito está lá. Ela não é, aí o suporte que o direito poderia dar para ela já não merece. E isso tem totalmente relação com ela mereceu, com que roupa ela estava usando. É o mesmo movimento, só que a gente dá uma roupagem técnica e a gente tem que enfrentar isso na técnica, na minha opinião. Sim. Muito. E Fê, tem mais perguntas? Senão eu passaria uma para Fê. Não, pode perguntar para Fê. Você falou sobre o depoimento dela, eu fiquei pensando sobre o processo penal e a expectativa que se tem de solução das coisas. A gente falou um pouco disso hoje, sobre como se espera que se resolva ali dentro da sala de audiência problemas que são estruturais e tal. Não sei se você quer ir para isso já ou se a gente quer falar mais do caso. Não, eu acho que a gente vai e volta, não tem problema nenhum. Eu posso fazer uma pergunta para vocês? Claro. Pode. Mas tem a ver com o caso. Muito foi falado sobre a questão do estupro culposo, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso. Aqui no chat, o pessoal está perguntando muito sobre isso. Ótimo. A gente combinou que eu ia falar dessa parte, né, Fê? Por favor, Fê. Porque essa altura do campeonato, quase todo mundo já sabe que isso foi uma, digamos, licença poética do Intercept, que é o site que divulgou primeiro. Que disse que foi acolhida em sentença inédita a tese do estupro culposo. E aí isso virou hashtag, enfim. Como vocês já devem ter ouvido, isso não foi a fundamentação da sentença, e isso não existe uma tese de que seria um estupro culposo. A tese que aliás, depois eu falo desse tipo penal que eu fiquei pensando nele, achei interessante. A tese que prevaleceu, como você bem falou, Dani, e a Fê também, foi falta de provas. E aí todo mundo diz, mas como assim? Se tinha DNA, se tinha testemunhas, se tinha câmera e tudo mais. Ele confessou que teve contato com ela. Essas provas que a gente viu, né, e claro que a gente não sabe profundamente todas elas, mas essas provas falam do fato. E elas demonstram a materialidade do contato, né? A gente sabe que o réu, inclusive, mudou de versão, né? Como você mencionou, Dani. No começo ele negou, e aí ele estava na delegacia, tomou um copo de água, e aí a delegada pegou aquele copo e fez o DNA, e deu, de fato, o DNA dele foi encontrado. E isso dá um aspecto muito ruim, mas na prática do processo penal é super comum. Ou não vou falar, ou não fui eu, e depois a pessoa surgem provas e a pessoa fala. Estratégia de defesa. Quanto a isso, né? No final ele disse que teve um contato, que foi muito breve e que ela estava bem, foi consentida. O foco dessa discussão toda a discussão é sobre o estado de vulnerabilidade. Não se discute mais se teve contato. As provas que a gente está falando falam do contato. A questão é a vulnerabilidade, se tinha provas de fato de que ela estava dopada e aí vem a questão do estupro culposo, né, o tipo, se teria como ele saber que ela estava dopada. Isso é uma coisa super delicada, porque
porque, de novo, a gente não tem acesso a todas as provas. O que saiu na sentença é que o juiz analisou, né, os depoimentos das testemunhas, e muitas testemunhas diziam, ela parecia normal, ela estava bem e tudo mais. A Mariana questiona, e a mãe dela questionam a legitimidade dessas testemunhas, dizem que elas teriam interesse ou não. Isso depende de uma investigação, que não tem a ver com a gente aqui, e que é possível que seja, possível que não seja. A história, a versão que ela conta, ou a versão que o réu conta, é possível. Mas o que importa é que o juiz entendeu que a partir daquilo não existiam elementos suficientes para mostrar que o réu sabia daquilo, que o réu tinha como perceber. É aí que o Ministério Público menciona a possibilidade de um erro de tipo quando pede absolvição, porque, como vocês sabem, o erro de tipo é o desconhecimento, a confusão, o equívoco sobre alguma circunstância que é elementar do crime. Então, eu nunca aleguei erro de tipo em processo, porque não caiu um processo assim para mim. Mas eu acho que essa é, dentro de algum contexto, uma tese de defesa possível. Por quê? Porque a gente tem a previsão dela no Código Penal, e a gente aplica isso para outros casos. Então, como a gente, né, esse exemplo de faculdade. Você tem um crime de furto em que o réu vai e pega um celular de cima da mesa achando que é dele. E aí comete um furto e ele não sabe. Tipo, não tem previsão culposa, não tem crime. Agora, a pessoa, o autor, né, o agente, ele tá num lugar escuro, ele joga uma pedra sem motivo nenhum e ele acerta alguém que estava passando que ele não sabia. Um lugar que podia estar passando gente, mas ele não tinha ideia. Mas achava que não tinha ninguém. Um exemplo daqueles de manual. E é um caso como esse, por exemplo, se você aplica a ideia do erro de tipo, a pessoa não tinha como saber, logo ele não é culpado ele não pode ser julgado por lesão dolosa, mas existe a forma culposa. Então ele pode responder. O direito encampa essa tese, é isso que eu quero dizer. Eu não estou dizendo que seja a tese do caso, que seja a melhor tese, que o advogado tenha acertado, o promotor tenha acertado, o juiz tenha acertado, ou qualquer um deles tenha errado. Estou dizendo, é uma tese juridicamente possível. O trabalho do advogado é pegar a versão do cliente, criar uma tese possível, juridicamente possível, plausível, e defender perante o judiciário. É isso. O que depois foi chamado de estupro culposo era isso, né? A gente sabe que o erro de tipo só pode levar a alguma punição se o crime for previsto na forma culposa, que não é o caso do estupro, porque, enfim, o estupro só tem previsão dolosa. Se tivesse estupro culposo, a gente ia estar prendendo todo mundo aí, porque ia dizer que tudo é negligência. Então, ninguém, como a gente falou, né, Fê, ninguém mais ia ser absolvido, nunca mais. Só existe essa forma. A discussão é essa. Se alguém se ficou confuso, a gente pode discutir mais. A Fê pode, por favor, complemente, porque o que eu achei dessa questão do estupro culposo essa não é a questão. Se você está preocupado com o estupro culposo, você não entendeu que isso é muito mais profundo. Essa discussão de tipo, de se ele foi condenado por estupro culposo e depois absolvido, isso não trata do caso. O caso trata de um processo muito intrincado, muito complexo, com várias questões não explicadas, ou enfim, várias perguntas não respondidas, que, pelo que tudo indica, geraram uma revitimização muito grande numa pessoa. E aí todas as mulheres que estão ouvindo isso são capazes de se colocar nesse lugar da vítima, né, e sentir esse desespero que é ser colocada nesse lugar. Eu li que na audiência ele tinha feito uma comparação em relação a uma menor se envolver com uma pessoa de maior, e eu achei ridículo, achei de maldade extrema, machismo gigante. Eu queria que vocês comentassem sobre isso, se possível. Você está falando do erro de tipo também? Sim, ainda do erro de tipo. Que ele fez aquela comparação de quando um menor se envolve com uma pessoa de maior, e às vezes essa pessoa de menor, ela não aparenta ter menos de 14 anos, então a pessoa, ela seria algo culposo, porque ela não tinha essa ciência dessa idade.
Pois é, isso foi uma tese que, inclusive, já foi aceita em alguns momentos, de que se o agente não tinha como saber a idade da vítima, ele incorreria em erro de tipo. Eu não sei que aquilo que estou fazendo é crime, então eu não posso ser punido porque eu não sabia que era crime. Essa tese ainda existe, mas até onde eu sei, ela foi aplicada em casos muito específicos, assim, que realmente não tinha a hipótese da pessoa ter noção. Mas mesmo assim, hoje em dia, eu acho que, até onde eu sei, isso é entendido, a idade da vítima é entendida como uma circunstância objetiva. Então, é até bom porque é o que eu falo, o que eu conversei com a Fê, né? Isso, a gente está falando de erro de tipo, mas a gente poderia pensar em erro de proibição, quer dizer, e se as pessoas, alguém alegasse que mas eu tive relação com uma pessoa que estava completamente bêbada e não sabia que não podia, sabe? Então, a prática mostra muitas situações que a gente não consegue imaginar claramente como seriam julgadas. Teria que haver dentro do processo, e eu não estou defendendo tese de erro de proibição, tá? Que eu acho isso absurdo. Mas sim, a gente tem que dizer, para ficar claro, dentro do processo, como seria feita essa prova. E o que eu quero dizer é, essa tese, dependendo das circunstâncias, ela seria possível. Agora, se enquanto sociedade a gente fizer um debate e entender que não tem possibilidade, aí é mais fácil colocar uma culpa, uma negligência, uma coisa assim, para que todo mundo seja punido. Tem que ver o interesse social e a possibilidade probatória disso. Fê, Darcy. Eu só queria complementar, eu acho que a Fê já falou brilhantemente, a gente já tinha combinado que ela queria falar mesmo sobre isso. Mas esse mal-entendido, né, que foi produzido como talvez uma estratégia de chamar a atenção, né, eu acho que a gente consegue compreender que foi isso, né, ele deslocou o ponto de importância e de relevância do que deve ser discutido num caso como esse, né, que é o que a gente está tentando fazer aqui. É claro que as pessoas querem saber o que é o estupro culposo, porque todo mundo está falando sobre isso, né? Mas, inclusive, eu vi diversas críticas a respeito de como isso também traz novamente, isso elitiza o direito, né? Então, as pessoas não estão sequer entendendo o que elas estão falando, porque é um termo técnico, e é uma coisa que nem existe, né? Que sequer existe, e que as pessoas estão tentando entender uma situação que não existe e que só está tirando a atenção daquilo que é muito relevante da gente discutir num caso como esse, que é exatamente toda essa estrutura de revitimização que ocorreu contra a Mariana e que ocorre contra diversas mulheres e vítimas que são, sim, desencorajadas, né, através disso. Então, eu imagino, né, eu entendo que isso causa um grande desenvolvimento em outras vítimas que estejam em situações semelhantes e que vão se calar, né, que já se calam, na verdade, mas vão continuar se calando por receio de exposição, né, por receio de represália, receio de... ou do próprio agressor ser absolvido, né, não tenho por que fazer uma denúncia porque não vai dar em nada, né, porque... e é isso que um caso como esse passa para a sociedade de uma forma geral. E também eu penso na insegurança jurídica, quando a gente... lembrando do início da minha fala a respeito da seletividade, né, de como talvez o mesmo juiz ele tenha 2 pesos e 2 medidas em casos que tenham mesmos elementos de prova parecidos, né, que teriam teoricamente o mesmo grau de força de provar, mas que em um caso ele vai absolver e em um outro caso ele vai condenar, né? Então, quando esse juiz ele fala, né, é preferível absolver 100 culpados do que condenar um inocente, antes essa fosse a realidade do sistema, porque isso não acontece,
né? Isso não acontece. O que acontece, o que a gente percebe é o oposto. E quando a gente fala desse desencorajamento das vítimas, tem um ponto que eu acho muito relevante da gente comentar, que é a cifra oculta da criminalidade, também chamada de cifra negra, mas eu prefiro cifra oculta da criminalidade, que é a porcentagem dos crimes que chegam ao sistema de justiça, de uma forma geral, todos os crimes, né? Então, é certo que não são os crimes que acontecem na sociedade, todos os roubos, todos os furtos, todos os homicídios, que chegam até a polícia, até o fórum, enfim, e são investigados e punidos. Então, de uma forma geral, a porcentagem de crimes que chega até o sistema de justiça é de 10%. Agora, em casos de crimes sexuais, os crimes que chegam às autoridades não chega a 7,5%. Então, isso mostra que quando a gente fala em crimes sexuais, em crimes que vitimam mulheres, esse desencorajamento, ele é notório, né? Pode ter diversas causas, mas... então, quando a gente vê esse tipo de veiculação, isso também... isso demonstra, né, o quanto isso é grave, é uma negligência, né, e a gente precisa atuar mais na base, né. Eu sempre falo de uma atuação preventiva. Quando a gente fala em justiça criminal, a gente está falando já da consequência, né, a questão que já aconteceu. A gente tem que pensar no antes, então a gente tem que prevenir. A gente tem que mudar mentalidades, o que não é fácil, o que pode parecer, né, um papinho utópico, mas é isso. Se a gente não trabalhar na base, se a gente não mudar mentalidades, a gente não muda essa realidade nefasta aí que vitima milhares de mulheres diariamente. Certo. As doutoras querem complementar com alguma coisa antes de abrir para uma pergunta? Eu acho que a gente pode ouvir a pergunta, de repente a gente, a partir dela, consegue pensar em mais alguma coisa. Certo. Bem, durante toda a live eu busquei introduzindo as perguntas que eu achei pertinentes para as falas que vocês estavam falando na hora, né? E eu queria fazer uma última pergunta que eu achei muito interessante aqui. Na verdade, são duas perguntas, elas se complementam, que é do Alex Matos, que está aqui no chat. Ele perguntou se, no caso, gera precedentes, se qualquer um pode alegar que não teve conhecimento da vulnerabilidade, como normalmente se comprova nesses casos, e ele fez um complemento perguntando se, no caso dela, se ela não tivesse vulnerável naquele momento e só tivesse falado não, como que ela comprovaria isso? Ótimas perguntas. Quer começar, Fê? Ou falo mais do processo? Podemos. Vai aí. Olha, sobre precedentes, eu acho que pode. Eu acho que pode gerar precedentes. Como a Fê bem colocou, é uma tese juridicamente possível. A gente não está aqui fazendo um juízo de valor se é uma tese justa ou injusta, né? Mas juridicamente, tecnicamente, é uma tese possível. E sim, eu entendo que há a possibilidade de gerar precedente, sim. Em relação a... Não me lembro agora de todas as perguntas, mas o que eu não responder, a Fê responde, né? Em relação a provas, como se comprova, eu entendo que o que daria para ser feito num caso como esse foi, né? O problema é a dificuldade dessa produção de provas. Então, como a Dani falou, né, os exames eles foram feitos muito tempo depois, então eles não constataram. Isso quer dizer que ela não estava sob efeito de drogas ou álcool? Não quer dizer. Quer dizer que não houve a comprovação, né? Então, quando a gente fala de prova, né, principalmente a prova pericial, quando ela é feita muito tempo depois, e isso é muito comum em crimes
de violência doméstica de uma forma geral, às vezes a mulher ela não consegue ir imediatamente para fazer o registro da ocorrência, ir ao IML, e por vezes ela não consegue comprovar uma agressão porque passou um certo tempo, né? Uma agressão, um estupro, enfim, porque passou um certo tempo. Isso não quer dizer que essa ausência do laudo positivo seja uma prova negativa de que aquilo não aconteceu. Na verdade, aquilo não prova nada, nem que aconteceu, nem que não aconteceu, né? Então, em casos como esse, por isso que eu comentei, a palavra da vítima, ela sim precisa ter muita relevância, porque se ela não tiver, a gente esvazia, passando um carro aqui, mas se ela não tiver, a gente esvazia quase que completamente a chance dela, né, procurar ser acolhida pelo sistema de justiça e fazer a sua denúncia, né, sobre o que aconteceu com ela e ter a responsabilização do agressor. Eu acho que é isso do que eu me lembro. Fê, se você quiser complementar, e não lembro se tinha mais alguma pergunta. Eu topo porque eu não concordo, Fê. Eu não vejo que isso vai gerar precedente, viu? Claro que em matéria de tese, advogado alegando isso, vai virar uma festa. Pode virar uma festa. Mas eu não vislumbro isso como gerando precedentes, não. Não significativos a ponto de mudar uma jurisprudência, porque é muito forte. Só uma ressalva. Quando eu falei, eu não sei nem se essa foi a intenção da pergunta dele, mas quando eu falei em precedente, eu não pensei nem em jurisprudência, eu pensei em precedente de advogados utilizando a mesma tese mesmo. Sim. Então a gente concorda. Eu acho que sim. Eu acredito nisso porque é muito forte. E a imagem da Dani congelou. Congelou? Pronto, voltou aqui. Por que eu não vejo que isso vai mudar jurisprudências e tal? Porque é muito forte a ideia de que a palavra da vítima em crimes que escondidos, mas principalmente crimes sexuais, é muito forte. Engasguei. Ela, de fato, ela tem que ser prestada dentro do processo com coerência com as demais provas, como a Fê muito bem lembrou. Então, a palavra da vítima é sempre colocada no contexto. Eu acho que, nesse caso, o contexto é tão complexo e as provas foram tão complexas que talvez por isso até o resultado tenha chegado nesse. Mas esse não é, na maioria dos casos em que tem esse crime de estupro de vulnerável, a prova vem do toxicológico, daí a importância de que a vítima, de fato, assim que possível, faça o exame. O que falaram na audiência sobre esse caso é que o exame, o resultado do exame, o laudo veio meses depois, mas a coleta foi feita alguns dias depois. Isso não significa que o exame seja uma prova definitiva, como a Fê falou. Não quer dizer que ela não estava sob efeito de nada. Primeiro, porque nem todas as drogas são identificadas nesses exames. A Mariana fala isso na audiência dela, ou fala isso em algum texto, alguma coisa. Existem muitas drogas diferentes que a gente ainda não faz teste. Até porque no depoimento dela, ela tinha alegado ter tomado, acho que uma taça ou duas de gin. Pois é, então, as perguntas que fazem muito para elas é: quem foi que te dopou, né? Então, exatamente. Tem muita coisa que a gente não conhece. Porque ainda bem que a gente não conhece, a gente não é criminoso. Ainda bem que eu não conheço as drogas que dopam alguém, transformam alguém num robô que não lembra de nada. Então, primeiro essa questão, vai saber se essas drogas são captáveis. Segundo, ela disse que parece que o exame foi coletado algumas horas depois, acredito que 3 dias depois. Ou 2 dias depois, enfim. Pode ser que a substância que talvez estivesse lá tenha sumido. Mas não é que que o exame foi perdido porque ficou lá 4 meses. É que disseram, pelo menos na audiência, que o laudo demorou. O laudo demora. Laudo demora. Então, em geral, ele perguntou sobre como tá bom. Então, ele perguntou sobre as provas, em geral, toxicológico, testemunha, vídeo. E o que eu acho que eu gostaria de finalizar, e aqui eu já encerro minha fala, o que esses casos revelam?
a necessidade de que a gente olhe para esse sistema criminal, para o sistema penal, como que ele é só um sistema. Não é o todo da sociedade, a mudança social não é feita por meio disso, prisão não é necessariamente justiça, e ele mostra, eu acho que esse caso mostra a necessidade da gente elevar o nível da produção probatória para que as provas sejam cada vez mais confiáveis, tanto os depoimentos das vítimas, quanto as testemunhas e as provas em geral, para que não tenha dúvida, não fique pergunta sem resposta ao longo do processo. É isso. A Darcy, tem alguma coisa para complementar? Não, então, eu acho que só para também fazendo aí as considerações finais, né? Eu acho que essa crítica, né, que a Fê ela traz a respeito do sistema de justiça criminal é muito relevante. A gente precisa pensar, a gente precisa olhar para ele de uma forma crítica, né? É um sistema que, apesar de a mídia, de uma forma geral, nos trazer uma informação equivocada, para quem trabalha nele, sabe que ele é um sistema extremamente punitivista, e a gente percebe que esse sistema, ele é sim relativizado quando a vítima é mulher, e mais ainda, quando esse réu, ele é um homem de poder, né? Isso a gente falava hoje mesmo, né, Fê? Então, a gente tem que entender que existe um grande problema na estrutura, né? A estrutura é muito problemática. E aí, uma provocação, né, que eu faço, enfim, eu acho que isso vale para que a gente pense mesmo, né? Esse sistema que trabalha através do direito, ele está atuando de uma forma viciada, com problema, ou, na verdade, ele está desempenhando o seu verdadeiro papel, que é o papel de manutenção das desigualdades sociais, raciais e de gênero. Então, fica aqui essa reflexão para a gente levar para casa. Quer dizer, a gente já está em casa, tudo bem. Cada um na sua casa. Bem, acompanho o relator, adorei. E, primeiramente, eu queria, agora para encerrar, agradecer muito a presença de vocês. Eu gostei muito da análise de vocês, como mulher, como uma estudante de direito. Muito obrigada mesmo, em nome de todos os estudantes da FAM e quem mais estiver assistindo. E eu queria agradecer também você que está assistindo aí na sua casa, numa sexta-feira à noite. De repente você estava pensando em fazer alguma outra coisa, mas está nos assistindo. Então, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço a todo mundo e que bom que ninguém saiu de casa para assistir a gente. Achei bom. Obrigada pelo convite. Obrigada, gente. Boa noite para todo mundo.